Se santo de casa não faz milagre, quem dirá então o psicólogo em casa, né? É muito louco porque parece que quando a gente tem problema pra gente resolver, coisas que partem de fato que seja da gente, do interno, né? Principalmente pra mim, que sou psicólogo, é muito bizarro porque independente da teoria, independente do conceito, independente da abordagem, independente da técnica que eu saiba, quando isso me acontece comigo e me quebra minhas pernas, literalmente eu levanto assim no solavanco, sabe? Me apoiando em tudo que eu preciso, porque é muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. E essa frase, santo de casa não faz milagre, faz muito sentido e de fato me coloca contra a parede pra me lembrar muitas vezes que de fato eu sou humano, com certeza, de que eu tenho que, não tenho na verdade, que aprender a lidar, eu tenho que sim aprender a lidar com as coisas, mas que eu não sou obrigado a sempre estar lidando com tudo, porque isso não para mim não tem sentido, né? Um segundo ponto, junto já dessa frase de que santo de casa não faz milagre, é muito interessante eu sempre estar me relembrando e estar pontuando a importância da minha saúde mental, porque mesmo nós, enquanto profissionais da saúde, a gente também tem que se cuidar, né? Não tem como a gente se deixar de lado em segunda opção, porque senão o restante começa a respingar e começa a dar problema, começa a dar BO, né? E é por isso que a gente, enquanto profissional, tem que estar com a terapia em dia, minimamente. Eu tenho que retornar agora também para minha psicóloga, né? A gente está sem fazer terapia há 1 mês e meio já, por outras coisas aí que eu tenho que voltar a ver uma questão financeira. Mas é muito bizarro, é como se de fato a terapia fizesse parte do meu cotidiano, parte do meu mês, do meu bem-estar, né? Quando eu não faço terapia é muito louco, cara, porque eu percebo sempre que tá faltando alguma coisa. Sempre tá faltando alguma coisa. E essa semana mesmo, né, como a gente faz quinzenal, a gente não teve. E daí eu fiquei, caramba, tá faltando alguma coisa, velho. Eu me lembrei, caramba, eu não tô fazendo terapia, né? Faz 1 mês já. Mas enfim, né, a gente tem que voltar. Sobre morte, é uma coisa que eu quero literalmente que manter dentro de mim um pouco desconhecido. É uma resistência? Com certeza também. É uma questão de talvez eu trabalhar um pouco mais minha espiritualidade? Também, pode ser. Mas eu tenho medo porque é a coisa pra mim mais concreta que a gente vai passar. Eu tenho medo porque a morte significa pra mim de fato o fim, pra mim, enquanto existência. Eu tenho medo porque a morte deixa vários buracos e a gente sempre tenta preencher isso com outras coisas, né? E há momentos que a gente não vai conseguir preencher. Há momentos que esse buraco vai arrombar a gente de dentro pra fora. Há momentos que esse vazio vai se estourar um pouco, muito, muito mais. Vai necrosando, sabe? Vai erosando assim, como se fosse uma erosão, tá ligado? E é como se fosse uma rua pavimentada, que a gente fecha um buraco e abre 3. É como se fosse assim. É muito confuso, muito confuso. E me pegar falando sobre isso me traz algumas reflexões acerca da importância, de fato, de eu ter que falar sobre isso, de eu ter que conversar sobre isso com alguém, até mesmo com a minha psicóloga, de eu ter que reelaborar isso, de eu ter que ressignificar isso, que a gente fala muito em psicologia, né, sobre ressignificar, reelaborar, dar um outro sentido, dar um outro nome, né, como diria Lacan, né, com relação a cariz significantes assim. Mas talvez o medo e a resistência ainda sejam muito presentes em mim. E não que eu não queira deixar de sentir medo, né? Mas no momento eu não consigo lidar com isso não. Não, eu não quero. Eu tô de boa, não quero, né, abordar sobre isso com a minha psicóloga, não quero mesmo. Tô bem tranquilo, tô bem em paz com relação a isso. Não tem problema algum, mas algo que no momento não faz sentido pra mim eu estar abordando sobre isso. Ainda mais por conta do falecimento do nosso colega, né, profissão. Mas... E é legal eu respeitar esse meu tempo. É muito importante. Na verdade, não é legal, é muito importante. Muito importante. Eu respeitar meu tempo sobre as coisas. Respeitar o meu tempo acerca daquilo que me incomoda demais. E que eu tenho que também saber o meu tempo para poder trabalhar e mexer com isso, né? Só que ao mesmo tempo eu não sei me colocar numa posição do que é necessário para eu poder estar trabalhando isso. Talvez pode ser uma questão de estar falando aos poucos sobre isso para poder me confortar, para poder me sentir mais seguro acerca disso. Pode ser uma boa estratégia também, né? Mas eu acredito muito que quanto mais eu falo sobre o que me incomoda,
mais consciente me torno. E será que a consciência plena acerca de nós mesmos é um benefício? E se sim, até que ponto? Porque ser muito consciente, a gente acaba tendo uma visão muito mais macro, muito mais ampla de tudo que nos cerca. Tanto é sobre nós como terceiros também. Isso é muito louco, muito bizarro pra mim, porque a gente começa a ver detalhes, onde a gente não vê detalhes. E como diria Eduardo Marinho, né? Observar e absorver. E de fato eu absorvo muito, muito, muito. E chega num ponto que eu me preencho tanto com tudo que eu observo que eu não sei o que eu faço com tudo isso. É angustiante demais, muito angustiante. Muito angustiante. Então é uma faca de dois gumes, sabe? Espero muito que eu consiga dar conta disso. Espero muito que eu consiga dar conta disso. E se tu se identificou, também é importante, né, falar sobre isso também. Né, talvez não me chamar, mas alguma outra pessoa que tu consiga confiar, que tu consiga se sentir bem, minimamente acolhida, e falar sobre aquilo que te deixa desconfortável. E pra mim é um passo muito grande, foda pra caralho, tá falando isso aqui abertamente pra muitas pessoas, sobre as minhas facetas, sobre as minhas dificuldades, sobre as meus infernos, né, digamos assim. Caralho, quem diria, hein? Santo de casa não faz milagre. Porra. E nem deve. A gente também precisa de cuidado. É isso.